O marido regressou de uma viagem de 5 estrelas no aeroporto. A sua esposa deixou em choque. O aeroporto de Lisboa, o Humberto Delgado, cheirava a café requentado e a ansiedade. Mônica Alves estava a 30 minutos de pé em frente à porta das chegadas internacionais, rodeada por 20 pessoas que sorriam com balões coloridos e uma faixa enorme. Parabéns, Tomás, 38 anos. Ela tinha 32 anos e acabara de organizar a surpresa perfeita para o aniversário do marido, ou assim pensava. O vestido vermelho ficava-lhe justo, os saltos altos magoavam-na, mas queria estar impecável quando Tomás saísse do avião vindo de Paris. 10 anos de casamento mereciam algo especial. Uma década inteira ao lado do homem que conheceu na faculdade, quando ela estudava literatura. E ele sonhava ser o melhor executivo de marketing de Lisboa. Amiga, ele está a demorar, disse a Clara, a sua melhor amiga, agitando os balões prateados. Tens a certeza que o voo aterrou? Há 20 minutos já deve estar a recolher a mala. Mônica sentiu as mãos tremerem, não de emoção, mas de raiva contida, porque o que ninguém ali sabia, nem a Clara, nem os colegas de trabalho do Tomás, nem os vizinhos de Alfama, que tinham vindo com os telemóveis prontos para gravar, era que aquela festa surpresa não era uma celebração, era uma execução pública, 4 dias antes. Mônica estava no apartamento que partilhavam em Alfama, rodeada de catálogos de pastelarias. O aniversário do Tomás calhava um sábado, exatamente no dia em que ele regressava de França, 5 dias em Paris. Apresentação de campanha importante, regresso triunfal. Amor, sabes que estas coisas me aborrecem de morte, dissera ele na segunda-feira enquanto metia camisas na mala. Mas o cliente é fundamental, não posso recusar. Eu sei, vou sentir a tua falta na mesma. Ele beijou-a na testa, um beijo que agora, ao recordá-lo, lhe sabia a mentira podre. Na quinta-feira à tarde, enquanto Mônica confirmava a reserva do bolo numa pastelaria do Rócio, o seu telemóvel vibrou. Número internacional. Estou. Boa tarde. Falo com a Sra. Mônica Alves. Sotaque francês. Voz feminina, profissional e educada. Sim, sou eu. Sou a Juliette da recepção do Hotel Le Grand Lux Paris. Ligo-lhe porque tivemos um problema com o pagamento da reserva do senhor Tomás Alves. O estômago de Mônica contraiu-se. Problema? Está tudo bem? O senhor está perfeitamente, mas o cartão de crédito foi recusado para o pagamento da suíte residencial. São 5 noites, um total de 4.500 euros. Como a senhora consta como contacto de emergência, precisamos de autorização para outro método de pagamento. O chão desapareceu. Espere, 4.500 euros. Sim, senhora. Suíte presidencial com vista para a Torre Eiffel. Mas a voz de Mônica soou estranha, distante. O meu marido está aí em trabalho. A imprensa apaga o hotel. Silêncio desconfortável do outro lado. Senhora, esta reserva é pessoal e foi feita para 2 pessoas. Check-in de casal, cama extra grande. As palavras demoraram a ser processadas. 2 pessoas. Casal. Tem a certeza absoluta. O Sen. Alves e a sua acompanhante chegaram na segunda-feira à noite. Serviço de quartos para 2 todos os dias. Champanhe e pétalas de rosa na cama. Pare. Mônica apertou o telemóvel até os nós dos dedos doerem. Quem é a outra pessoa, senhora? Não posso revelar quem é. Pausa longa, muito longa. Uma mulher loira registrou-se como Bruna Carvalho. Bruna, designer gráfica da agência onde o Tomás trabalhava. Mônica tinha conhecido no jantar de Natal do ano passado. Cabelo comprido, olhos verdes, sorriso perfeito. Parecera-lhe simpática, educada. Agora sabia que era uma cabra calculista. Sobre o pagamento, senhora. Não vou pagar. Cancele o cartão, bloqueie tudo, que ele se desenrasque, e desligou. Ficou de pé no meio da sala, rodeada de catálogos de bolos de aniversário, com o telemóvel ainda quente na mão. Demorou 3 minutos a processar o que acabara de descobrir. O Tomás estava a enganar,
lá com a Bruna em Paris numa suíte presidencial paga com o dinheiro deles, porque o cartão de crédito era dos dois. O ordenado de professora do ensino secundário de Mônica também entrava naquela conta. O dinheiro dela, o seu trabalho a corrigir testes até às 11 da noite, a aturar miúdos de 15 anos que não sabiam quem era Camões, e aquele cabrão estava a gastar-lo com a colega em França. O telemóvel vibrou. Tomás vigou chamada de Paris. Mônica deixou tocar uma vez. 2, 3. Finalmente atendeu. Mônica, que raio fizeste? O cartão não funciona. Estou no hotel sem poder pagar. A cara dele enchia o ecrã, suado, nervoso. Atrás, Mônica conseguiu ver cortinas de luxo, uma cama enorme desfeita. Fui eu que bloqueei o cartão, disse Mônica com uma calma que não sentia. O quê? Por quê? Porque o hotel me ligou a pedir autorização para pagar 4.500 euros de uma suíte presidencial para 2 pessoas. Tomás, silêncio absoluto do outro lado. A cara dele ficou branca. Mônica, eu posso explicar. Não é preciso. Já sei de tudo. Estás com a Bruna a gastar o nosso dinheiro numa suíte de luxo, enquanto eu aqui preparava a tua festa de aniversário. Mônica, espera. Aproveita o que resta da viagem com ela. Mas quando aterrares no sábado, Mônica sorriu. Um sorriso frio. Vai estar uma surpresa à tua espera no aeroporto. Feliz aniversário, cabrão. E cortou a chamada. Ficou ali de pé a respirar fundo e então tomou uma decisão. Não ia cancelar a festa surpresa. Ia fazer, lá na mesma, mas não para o celebrar, para o destruir. Agora, no aeroporto, a porta das chegadas abriu-se. Os primeiros passageiros do voo de Paris começaram a sair. Mônica apertou a faixa com mais força. Ao seu lado, a Clara levantou o telemóvel. Prepara-te, vou gravar tudo. Mônica assentiu. Sim, grava tudo porque isto vai ser épico. E então viu-o. O Tomás saiu pela porta a puxar a sua mala de cabine, mas não vinha sozinho. Ao seu lado, a andar demasiado perto, a sorrir demasiado à vontade, estava ela, Bruna Carvalho, cabelo loiro apanhado, óculos de sol caros, mala de marca pendurada no ombro. Caminhavam juntos, não se tocavam, mas a proximidade era evidente, a cumplicidade. Quando Tomás levantou a vista e viu a faixa, os balões, as 20 pessoas a gritar, surpresa! A sua cara passou da confusão ao pânico absoluto em 2 segundos. Mônica deu um passo em frente, sorriu e o aeroporto inteiro calou-se. Mônica levantou o microfone portátil que tinha trazido. O tipo de microfone que os guias turísticos usam no Terreiro do Paço, pequeno, mas com um altifalante suficiente para que todo o átrio das chegadas a ouvisse. Olá a todos. A sua voz ressoou clara, firme. Obrigada por virem celebrar o aniversário do meu marido. Aplausos, gritos de parabéns, 20 telemóveis a gravar. O Tomás tentou sorrir, mas parecia que tinha acabado de engolir vidro. A Bruna tinha ficado paralisada 3m atrás dele, como se tentasse decidir se corria ou se tornava invisível. 38 anos hoje, continuou Mônica, caminhando em direção ao Tomás, enquanto os amigos abriam caminho. Uma idade importante, a idade em que um homem deveria saber o que tem e o que está prestes a perder. Os aplausos começaram a desvanecer-se. As pessoas perceberam que algo não estava certo. O Tomás deixou cair a mala. Mônica, não faças isto, por favor. Ela ignorou-o e continuou a falar ao microfone. O meu marido acaba de regressar de Paris 5 dias. Disse-me que ia em trabalho. Apresentação importante de campanha, não é, querido? Silêncio absoluto no aeroporto. Mas acontece que na quinta-feira me ligaram do hotel Oel Grand Lux Paris. Lindo, por sinal, vi fotos no site deles. O Tomás deu um passo na sua direção para ligaram-me. Continuou Mônica, mais alto, porque havia um problema com o pagamento. 500 euros de uma suíte presidencial, com cama extra grande, champanhe, pétalas de rosa, serviço de quartos romântico. Os murmúrios começaram e sabem o que é mais curioso? A reserva era para 2 pessoas, porque o meu marido não estava sozinho. Mônica virou-se e apontou diretamente para a Bruna.
que tentava esconder-se atrás de um grupo de turistas japoneses. Ela, Bruna Carvalho, designer da empresa dele, a loira de olhos verdes que acaba de descer do mesmo voo que ele, Bruna empalideceu. Todos os olhares se quivaram nela. Tentou recuar, mas já havia demasiada gente a olhar, a gravar, a sussurrar. Uma mulher gritou do fundo sem vergonha. Outra voz. Que cabrão! Mônica, posso explicar? Não é o que parece. Ela nós o quê? Mônica cortou fria. Ela o quê? Não significa nada. Foi um erro. A massa para a suíte presidencial também foi um erro. O silêncio era tão denso que se podia cortar a faca. A Clara, a melhor amiga de Mônica, deu um passo em frente com cara de fúria. Tomás, a sério que a enganaste? Os colegas de trabalho dele começaram a recuar, desconfortáveis. Um casal que tinha ido à celebração pegou nos seus balões e foi-se embora sem dizer nada. Mônica tirou uma pasta de cabedal da sua mala. Como é o teu aniversário, Tomás? Trouxe-te um presente. Algo especial. Abriu a pasta. Papéis. Muitos papéis. Pedido de divórcio já assinado por mim, já apresentado. Na segunda-feira passada, depois de o hotel me ligar, atirou-lhes aos pés. Os papéis caíram espalhados pelo chão do aeroporto. Feliz aniversário, cabrão. Alguém começou a aplaudir, depois outra pessoa e outra. Em 10 segundos, metade do átrio das chegadas estava a aplaudir. O Tomás baixou-se para apanhar os papéis, com as mãos a tremer. Mônica, 10 anos. Não podes deitar fora 10 anos assim. Eu, Mônica, soltou uma gargalhada seca. Eu deitei fora. Tu andaste a menos, a tua colega em Paris com o meu dinheiro no nosso aniversário e querias que eu não descobrisse. A Clara apareceu com o bolo. Um bolo de 3 andares de chocolate, com velas prateadas, que diziam 38. Toma, disse ela a Mônica. Isto também é teu. Mônica pegou nele, aproximou-se do Tomás, que continuava agachado a apanhar papéis. Sopra as velas, amor. Pede um desejo. Ele levantou a vista confuso e Mônica espetou-lhe o bolo na cara toda. Creme de chocolate por todo lado, natas no cabelo, morangos esmagados na testa. O aeroporto explodiu em aplausos, as gritos de apoio. O Tomás ficou ali de joelhos coberto de bolo, com os papéis do divórcio nas mãos. A Bruna aproveitou o caos para tentar escapulir-se para a saída, mas a Clara interceptou-a. Ei, rapariga, onde vais com tanta pressa? A Bruna tentou passar. Isto não é da minha conta. Como não? A Clara levantou a voz para que todos ouvissem. És a amante. Tu também tens culpa. As pessoas começaram a rodear a Bruna. Uma mulher gritou-lhe, destruidora de lares. Outra barata. A Bruna tentou defender-se. Eu não sabia que ele era casado. Mônica aproximou-se ainda com restos de bolo nas mãos. Mentira. Estiveste no nosso jantar de Natal no ano passado. Conheceste a mulher dele? Conheceste-me a mim? Bruna apertou a mala contra o peito. Ele disse-me que se iam divorciar, que já não funcionava. E tu acreditaste ou simplesmente não te importaste? Bruna não respondeu. Mônica aproximou-se mais até ficar a centímetros da sua cara. Ouve-me bem, Bruna. Tu ficas com ele, com as dívidas dele, com a reputação dele destruída, porque este vídeo apontou para os 20 telemóveis a gravar, vai estar em todos os grupos de WhatsApp de Lisboa numa hora. Virou-se para a multidão. Alguém que partilhe isto. Que toda a gente saiba quem é o Tomás Alves e quem é a Bruna Carvalho. 3 pessoas gritaram em uníssono. Já estou a publicar. Mônica pegou na sua mala, olhou para o Tomás uma última vez. Ele continuava ali ajoelhado, coberto de chocolate, com os papéis do divórcio ensopados em natas. Espero que tenha valido a pena, disse Mônica. A suíte presidencial, o champanhe, as pétalas de rosa, porque te custou um casamento, um lar e a tua dignidade, e foi-se embora. A Clara seguiu-a. O resto dos amigos também deixou o Tomás ali sozinho, com a Bruna a 3 m de distância, a ser insultada por desconhecidos e com 50 pessoas a gravarem vídeo. O pior aniversário da sua vida. A porta automática fechou-se atrás de Mônica.
O vídeo demorou 40 minutos a chegar a 1 milhão de visualizações. Mônica soube porque o seu telemóvel não parava de vibrar. Estava no seu apartamento em Alfama, sentada no sofá com um copo de vinho tinto na mão. A Clara tinha insistido em ficar, mas Mônica precisava de estar sozinha, precisava de processar o que acabara de fazer. O seu telemóvel iluminou a sala escura. Notificação do Instagram, 847 mensagens novas. WhatsApp, 12 grupos novos a adicionaram. Facebook, 2.341 pedidos de amizade. Meu Deus, sussurrou. Abriu o Twitter. A Hasbro divórcio era trending topic em Portugal. 3 milhões de visualizações, 5 milhões, 8 milhões. O vídeo tinha sido partilhado por contas de humor, páginas feministas, grupos de memes, canais de notícias. Mulher destrói marido infiel com bolo em aeroporto. A vingança mais épica da história. É assim que se faz justiça. Os comentários eram uma avalanche. Essa mulher é a minha heroína. O cabrão mereceu. A loira também é uma cabra. Bem feito. Deviam dar-lhe um prêmio. Mas também havia outros. Que maneira de humilhar alguém em público. Isto é violência emocional. 2 erros não fazem um acerto. Mônica desligou o telemóvel. Bebeu o vinho de um só trago. As mãos tremiam-lhe. Tinha feito o correto. A campainha tocou. Mônica olhou para o relógio. 11 da noite. Aproximou-se do intercomunicador. Sim, Mônica, sou eu. Abre a voz do Tomás, quebrada, desesperada. Vai-te embora, por favor. Preciso de falar contigo. Não há nada para falar. Mônica, Lisboa inteira, viu-me coberto de pastel. Estou em todos os grupos de WhatsApp. Fui expulso de casa dos meus pais. Não tenho onde dormir. Mônica cerrou os dentes. Vai para a casa da Bruna. De certeza que ela te deixa dormir na sua suíte presidencial. Ela não me atende o telemóvel. Bloqueou-me. Silêncio. Mônica sentiu uma satisfação fria no peito. Então procura uma pensão com a tua massa. Ah, espera, já não tens massa porque a gastaste em França. Mônica, boa noite, Tomás. E desligou o intercomunicador. Ouviu pancadas na porta, súplicas e insultos. Finalmente, silêncio. Mônica voltou para o sofá e pela primeira vez em 4 dias chorou, mas não de tristeza, de raiva, de alívio, de esgotamento, porque tinha feito o que nunca pensou que seria capaz de fazer e não sabia se estava orgulhosa ou assustada de si mesma. Segunda-feira de manhã, Mônica entrou na escola secundária Fernando Pessoa com óculos de sol. Não tinha dormido, tinha olheiras, o cabelo apanhado num coque rápido. Mas assim que atravessou o pátio, os alunos começaram a aplaudir. Professora Mônica, é uma craque. A minha mãe diz que é a sua ídola. Um miúdo do 9 grau ano mostrou-lhe o telemóvel. Estoura 8 milhões de visitas. É viral. Mônica tentou sorrir. Obrigada, Marcos. Agora para a aula. Na sala dos professores, os seus colegas receberam-na com uma ovação. A Teresa, a chefe de departamento, deu-lhe um abraço. Rapariga, o que fizeste foi brutal. Aquele cabrão mereceu. Não sei se fiz bem. Estás a brincar? Fizeste o que todas nós já quisemos fazer alguma vez. Mas no canto da sala, o diretor da escola, o Jorge, olhava para ela com um ar sério. Quando terminou o primeiro intervalo, chamou-a ao seu gabinete. Mônica, senta-te. Ela obedeceu. O Jorge fechou a porta. Estás bem? Suponho que sim. Olha, suspirou. Compreendo que estejas a passar por um momento difícil, mas esse vídeo está em todo o lado. Os pais estão a ligar-me, alguns preocupados, outros bem, outros dizem que és um exemplo. Mônica olhou fixamente. Vais despedir-me? Não, mas preciso de saber se vais conseguir dar aulas com normalidade, porque isto vai continuar por algum tempo. Os media a atenção. Consegues? Tens a certeza? Mônica assentiu. Tenho. O Jorge relaxou. Ok, então oficialmente a escola apoia-te. Extraoficialmente. Sorriu bem feito. Entretanto, na agência de marketing, o Tomás chegou ao seu escritório, nas Avenidas Novas, com um capuz
e óculos de sol. Tentou entrar discretamente. Impossível. Assim que atravessou a reeção, todos se viraram. Alguns sorriram, outros desviaram o olhar. Ninguém o cumprimentou. Chegou à sua mesa, ligou o computador, tinha 284 e-mails. Os primeiros eram de trabalho, os seguintes eram insultos. Cabrão infiel. Espero que apodreças. A tua mulher vale 1000 vezes mais do que tu. Às 10 da manhã, chamaram-no aos recursos humanos. A Luía, a chefe de RH, esperava-o com um ar sério. Tomás, senta-te. Ele sentou-se com as mãos suadas. Viste o vídeo? Sim. Sabes que estamos a receber chamadas, clientes que não querem trabalhar contigo, funcionários desconfortáveis. A empresa está a receber críticas nas redes sociais pelo teu comportamento. Foi a minha vida privada, já não é. Está na internet e afeta a imagem da agência. O Tomás sentiu o chão desaparecer. Vão despedir-me? A Luía suspirou. Não, mas a Bruna sim foi despedida. O que é esta manhã? Decisão da direção, relação inapropriada com um colega, uso indevido de viagens de empresa. Não a podíamos manter. O Tomás ficou mudo. No teu caso, continuou a Luía, damos-te uma segunda oportunidade, mas se houver mais um escândalo, se isto afetar algum cliente, se houver outra situação semelhante, acabou. Entendido. Entendido. Quando voltou à sua mesa, a Bruna estava a esvaziar a sua secretária. 2 caixas de cartão com as suas coisas, fotos, cadernos, uma planta. Os seus olhos verdes estavam vermelhos. O Tomás aproximou-se. Bruna, ela olhou-o com puro ódio. Isto é culpa tua, minha. Fomos os dois. Tu disseste-me que te ias divorciar, que o teu casamento estava morto. Mentiste-me. Eu ia fazê-lo. Arruinaste minha vida, perdi o meu trabalho, a minha reputação. Todos me chamam de nomes na internet. O Tomás tentou tocar-lhe no braço. Podemos superar isto juntos. Bruna afastou-se. Juntos. Tomás, eu não quero estar contigo. Nunca quis uma relação séria. Era divertido, emocionante, mas agora tudo é um desastre. Bruna, não me ligues, não me escrevas, não existes para mim. Pegou nas suas caixas e foi-se embora. O Tomás ficou ali no meio do escritório, rodeado de olhares, sem esposa, sem amante, sem dignidade. O seu telemóvel vibrou, uma mensagem da sua mãe. Não voltes a casa, não te quero ver. Outra do seu irmão. És uma vergonha. O Tomás sentou-se na sua cadeira e finalmente entendeu. Não havia volta a dar. O bolo de chocolate caiu no chão ao lado da sua cadeira. 10 dias depois do aeroporto, Mônica estava sentada em frente à sua advogada. O escritório de Sônia Martins ficava na Baixa, 3º andar de um prédio antigo, com um elevador que rangia. Cheirava a café e a papel velho. A Sônia tinha 50 anos, cabelo curto, grisalho e uma reputação em Lisboa por destruir maridos infiéis em julgamentos de divórcio. Analisei o teu caso, disse a Sônia, ajeitando os óculos. Boas notícias. Mônica inclinou-se para a frente. Quais? Primeiro, o apartamento está em teu nome. Herança do teu pai. O Tomás não pode reclamá-lo. Isso já eu sabia. Segundo, tem o extrato bancário. Nos últimos meses, o Tomás gastou quase 20. 0 euros em restaurantes, hotéis e presentes que claramente não eram para ti. Colares, perfumes, uma pulseira da TUS. Mônica sentiu o estômago às voltas. Tudo para ela, e sai da conta conjunta. Isso dá-nos vantagem. A Sônia tirou mais papéis. Terceiro, tenho testemunhas que viram o Tomás e a Bruna juntos em vários sítios. O Hotel Palácio Estoril, um restaurante em Cascais, uma escapadela a Lagos, no Algarve. Como conseguiste tudo isso em 10 dias? A Sônia sorriu. Tenho contactos. E além disso, depois do teu vídeo, 3 pessoas ligaram-me a oferecer informações. Empregados de mesa, recepcionistas de hotel. As pessoas odeiam os infiéis. Mônica sentiu um calor estranho no peito. E agora? Agora vamos com tudo. Divórcio rápido por infidelidade comprovada.
Ele não pode reclamar nada do apartamento e vamos exigir uma compensação econômica pelo dinheiro que ele gastou na sua aventura. Isso é possível? Com as provas que tenho, sim, não será muito, mas conseguiremos algo. E o melhor de tudo, a Sônia recostou-se na cadeira. Ele vai ter que aceitar, porque se isto chegar a julgamento, todas estas faturas, todas estas fotos vão tornar-se públicas e a sua reputação, que já está pelas ruas da amargura, vai acabar enterrada. Mônica respirou fundo. Quanto tempo? 3 meses, 4 no máximo. No ano novo, estarás oficialmente divorciada. Quando Mônica saiu do escritório, o sol de outubro bateu-lhe na cara. Lisboa cheirava a castanhas assadas. Tirou o telemóvel. Tinha uma mensagem da Clara. Amiga, viste quem publicou uma oferta de emprego? A Bruna procura trabalho no LinkedIn. Diz que está aberta a novas oportunidades. Mônica abriu o LinkedIn. Efetivamente lá estava. Perfil de Bruna Carvalho, designer gráfica sênior, à procura de novos desafios profissionais. Disponibilidade imediata. Os comentários sobre a sua publicação eram brutais. Nova oportunidade ou fugir da tua reputação. Ninguém quer trabalhar com uma destruidora de lares. Boa sorte a encontrar alguma coisa depois do vídeo viral. Mônica fechou a aplicação. Não sentia a pena. A Bruna tinha escolhido, agora pagava. 2 semanas depois, Mônica estava a corrigir testes na sala dos professores quando seu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Estou, Senhora Alves. Sou a Carla da Gestoria Martins, Associados. Ligo-lhe porque detetamos um movimento suspeito na conta que partilhava com seu marido. Mônica pousou a caneta. Que tipo de movimento? Ontem à noite, às 23h47, foi feita uma transferência de 3.000 euros para uma conta em Andorra e esta manhã outra de 2.000. Como? Eu bloqueei essa conta. Bloqueou os cartões. Mas ele tem acesso online à conta. Pode fazer transferências. Mônica apertou o telemóvel. Esse filho da está a tirar dinheiro. Parece que sim. Recomendo que contacte a sua advogada imediatamente. Mônica desligou e marcou o número da Sônia. Sônia, temos um problema. 20 minutos depois, Mônica estava no banco. Uma agência da Caixa Geral de Depósitos na Graça, a mesma onde tinha aberto a conta com o Tomás há 8 anos. O gerente, um homem de fato cinzento, verificava os movimentos. Efetivamente há 2 transferências, 3.000 e 2.000 euros para uma conta em Andorra, em nome de Franzil o Sobrolo. Bruna Carvalho. Mônica sentiu o sangue ferver. Em nome dela? Sim, senhora. Preciso de bloquear a conta. Já completamente. Posso fazê-lo, mas preciso de uma ordem judicial. Mônica tirou o telemóvel. Vou pô-la em contacto com a minha advogada agora. 2 horas depois, a conta estava bloqueada. Todo o dinheiro que restava, 11.000 euros, ficou congelado até que o juiz decidisse. Mônica saiu do banco, a tremer de raiva. Ligou ao Tomás. Ele atendeu ao 3º toque. Mônica, destes 5.000 euros a Bruna. Silêncio. Responde-me, Tomás. Eu precisava, não encontra trabalho. Está sem massa. E tu dás-lhe o nosso dinheiro. Tecnicamente também é o meu dinheiro. Era agora a conta bloqueada. Nem tu, nem a tua menos vão tirar mais um cêntimo. Mônica, preciso desse dinheiro. Tenho de pagar a renda. Devias ter pensado nisso antes de te meteres numa suíte de 4.500 euros. Mônica, não me podes deixar sem nada. Olha quem fala. O tipo que me deixou sozinha enquanto fudia a colega em França e desligou. Naquela noite, Mônica jantou com a Clara num restaurante no bairro Alto. Amiga, cada dia gosto mais de ti, disse a Clara, levantando a sua imperial. Bloqueaste a conta, cortaste-lhe o pio. Não é vingança, é proteger-me, são as 2 coisas, e é espetacular. Mônica sorriu. A Sônia diz que em 3 meses estou livre, divorciada sem ele. E como te sentes? Mônica olhou para o seu prato de pica-pau, estranha, como se estivesse em piloto automático. Faço as coisas que têm de ser feitas, mas não sinto nada. É normal. Tiveste 10 dias de loucura.
Às vezes pergunto-me se fiz bem aquilo do aeroporto. O vídeo. A Clara abanou a cabeça. Fizeste o que tinhas de fazer. Ele humilhou-te primeiro. Tu só lhe devolveste o favor. Mônica assentiu, mas no fundo ainda não tinha a certeza. O telemóvel da Clara vibrou. Ela olhou para o ecrã e soltou uma gargalhada. Amiga, não vais acreditar. O quê? A Clara virou o telemóvel. Era um artigo do Público, A Vingança do Bolo. A história por trás do vídeo viral com uma foto de Mônica. Mônica, és famosa, amiga. Oficialmente, o prato de pica-papau arrefeceu entre elas. O artigo do jornal saiu na quarta-feira. Capa digital. Foto de Mônica a sair do aeroporto com o seu vestido vermelho. Título, em letras grandes. Mônica Alves, a professora que se tornou um símbolo de justiça feminina. A entrevista era longa, detalhada. Mônica tinha aceitado falar com a jornalista 2 dias antes, num momento de fraqueza ou de coragem. Ainda não sabia qual dos dois. No artigo contava tudo. Os 10 anos de casamento, a chamada do hotel, os 4.500 euros. A Bruna, o divórcio. A jornalista pintava-a como uma heroína, uma mulher traída que decidiu não se calar, que transformou a sua dor em poder. Os comentários explodiram. É a minha ídola. Todas devíamos ser como ela. Os homens infiéis deviam ter medo. Mas também isto é teatro. De certeza que o fez por fama. Pobre homem humilhado em público. Ela é tão tóxica como ele. Mônica tentou não os ler, mas era impossível. Na escola, os alunos pediam-lhe fotos. Os professores tratavam-na como uma celebridade. A Teresa, a chefe de departamento, trouxe-lhe café. Amiga, estás em todo o lado. A minha mãe viu-te ontem num programa da TV a falar do teu caso. Mônica quase cuspiu o café. O quê? Sim. Usaram o teu vídeo para falar de infidelidade. Disseram que eras um exemplo de empoderamento feminino. Mônica tapou a cara com as mãos. Isto está a fugir-me ao controlo. Arrependes-te? Mônica demorou a responder. Não sei. Entretanto, num apartamento alugado na Amadora, o Tomás vivia num estúdio de 30 quadrados. Uma cama, um frigorífico que fazia barulho, uma sanita que pingava. Nada a ver com o espaçoso apartamento em Alfama que partilhava com Mônica. Tinha tido de o alugar de emergência. Depois de a sua mãe o ter posto fora de casa 600 euros por mês que mal conseguia pagar, o seu telemóvel vibrou. Bruna diz, Tomás, preciso de mais massa. Ele fechou os olhos. Bruna, dei-te 5.000 euros a conta bloqueada. Não tenho mais. Então arranja. Não encontro trabalho. Ninguém me contrata. A tua mulherzinha fez questão de que toda a gente me conhecesse como a amante. Eu não tenho nada. Tive de alugar um apartamento de merda. Gasto 500 euros por mês em comida e despesas. Não é problema meu. O Tomás sentiu algo quebrar-se dentro dele. Como assim? Não é teu problema. Estamos nisto juntos. A Bruna soltou uma risada fria. Juntos, Tomás. Não há juntos nenhuns. Eu precisava de dinheiro para sobreviver enquanto procuro o trabalho. Tudo este fim da história. Mas eu pensei, pensaste o quê? Que íamos viver um romance? Estás a divorciar-te sem massa, a viver num estúdio. O que é que eu tenho a ganhar estando contigo? As palavras doeram-lhe como punhais. Bruna, eu deixei o meu casamento por ti. Não, tu perdeste o teu casamento porque foste apanhado. Não é o mesmo. Eu disse-te que te amava e eu deixei-te foder-me. Estamos quites. E desligou. O Tomás ficou ali sentado na sua cama dobrável, a olhar para o teto com manchas de umidade. Finalmente entendeu. A Bruna nunca o tinha amado. Só queria o que ele representava. O executivo de sucesso, os restaurantes caros, os hotéis de luxo. Agora que ele não era nada disso, ela tinha-o descartado como lixo, tal como ele tinha feito com Mônica. O seu telemóvel vibrou outra vez. Um e-mail da agência. Assunto: reunião urgente. Segunda-feira, 9h. Na segunda-feira, o Tomás chegou ao escritório com um nó no estômago. A Luía, dos recursos humanos, esperava-o com o diretor-geral,
O Henrique. Senta-te, Tomás, disse o Henrique. O Tomás obedeceu. Recebemos queixas de 3 clientes. Dizem que não querem trabalhar contigo. Depois fez um gesto vago do incidente. Posso mudar de contas, trabalhar com outros clientes. Já tentamos. Ninguém te quer. E, além disso, o ambiente aqui. A Luía interveio. Os colegas estão desconfortáveis. Há rumores de que tiveste outras relações inapropriadas na empresa. Isso é mentira. É. O Henrique abriu uma pasta. 3 mulheres vieram falar comigo. Jantares, mensagens, insinuações. Nada provável legalmente, mas o suficiente para criar um ambiente tóxico. O Tomás ficou branco. Então, tomamos uma decisão, continuou o Henrique. Rescisão de contrato, 30 dias de pré. Aviso e recomendo-te que procures algo fora de Lisboa. A tua reputação aqui está queimada. O Tomás saiu do escritório atordoado, despedido, sem dinheiro, sem esposa, sem amante, sem nada. Quando chegou ao seu estúdio na Amadora, havia um envelope debaixo da porta. Abriu-o. Papéis do tribunal, citação para a primeira audiência de divórcio. Data, 15 de dezembro. E uma nota da Sônia, a advogada de Mônica. Esmo sem Alves, recomendo que aceite os termos propostos. Se isto chegar a julgamento, todas as provas das suas despesas com a Cenoria Carvalho serão públicas. Atentamente, Sônia Martins. O Tomás amarrotou o papel, depois largou-o e deixou-se cair na cama. Pela primeira vez desde o aeroporto, chorou, não de arrependimento, de autopiedade, porque tinha perdido tudo. E o pior era que ele mesmo tinha cavado a sua própria sepultura. Naquela mesma noite, na Graça, Mônica estava a jantar sozinha quando a campainha tocou. Espreitou pelo olho mágico uma mulher jovem, 20 e poucos anos, cabelo castanho, nervosa. Sim, perguntou Mônica pelo intercomunicador. Senhora Alves, sou a Laura. Trabalhei na agência do Tomás. Posso falar consigo um momento? Mônica hesitou, mas algo na voz da rapariga convenceu-a. Abriu. A Laura entrou no apartamento com as mãos a tremer. Obrigada por me receber. Sei que é estranho, mas precisava de lhe contar uma coisa sobre o Tomás. Sim. Há 2 anos, quando entrei na agência, ele tentou alguma coisa comigo. Jantares, mensagens. Eu disse que não, mas ele continuou a insistir. Mônica sentiu o estômago às voltas. Acediu não diretamente, mas tornou-me a vida impossível quando o recusei. Tirou-me projetos, criticava-me à frente dos outros até que me fui embora. Por que me contas isto agora? A Laura olhou-a diretamente, porque vi o seu vídeo e pensei, se ela teve a coragem de o expor, eu também posso. Não sou a única, há mais. Ele tem um padrão. Mônica sentou-se devagar. Quantas mais? 3. Que eu saiba, todas jovens. Todas na empresa. A Laura tirou um papel. Aqui estão os nomes e contactos delas, caso queira falar com elas. Número. Caso isto possa ajudar. Lá no divórcio. Entregou-lhe o papel. Mônica agarrou-o com as mãos trêmulas. A porta fechou-se atrás da Laura. Mônica demorou 2 dias a decidir o que fazer com os nomes que a Laura lhe tinha dado. 3 mulheres, 3 histórias semelhantes. O Tomás a flirtar, a insistir, a pressionar, finalmente ligou a Sônia. Tenho informações novas sobre o Tomás. Um padrão de comportamento na empresa, 3 testemunhas dispostas a declarar. Houve uma pausa do outro lado. Mônica, isto muda as coisas. Poderíamos acrescentar conduta imprópria ao divórcio. Pressioná-lo mais. Não o quero destruir. Só quero que ele me deixe em paz. Então guardamos isto como um as na manga. Se ele se tornar difícil na audiência, usamos. Mônica desligou e olhou pela janela do seu apartamento na Graça. As folhas das árvores começavam a cair. Novembro tinha chegado com chuva e frio. O seu telemóvel vibrou. Número privado. Estou. Mônica. Sou eu. A voz da Bruna. Mônica demorou 3 segundos a reagir.
Como tens o meu número? Tirei-o dos arquivos da empresa antes de me despedirem. O que queres falar pessoalmente? É importante. Não tenho nada para falar contigo. Por favor, só meia hora. Há coisas que precisas de saber. Mônica esteve prestes a desligar, mas a curiosidade venceu. Ok, amanhã, café na Praça do Sol, meio-dia, lá estarei. No dia seguinte, Mônica chegou pontual. O café estava meio vazio, com cheiro a torradas e a tabaco da exanada. A Bruna já lá estava, sentada a um canto, sem maquilhagem, com olheiras, o cabelo apanhado num rabo de cavalo descuidado. Mônica sentou-se à sua frente sem cumprimentar. Tens 15 minutos. A Bruna bebeu do seu café com as mãos a tremer. Primeiro quero pedir-te desculpa. Mônica soltou uma risada seca. Desculpa, é só isso? Sei que não significa nada. Sei que te lixei a vida, mas precisava de o dizer. E por que agora? Porque ficaste sem trabalho? Porque o Tomás não tem massa para te dar? A Bruna levantou a vista com os olhos vermelhos. Porque percebi que ele também me usou a mim. Mônica recostou-se na cadeira. Explica-te. Quando começamos, ele disse-me que o seu casamento estava morto, que dormiam em quartos separados, que só continuavam juntos por hábito. Mentira. Dormíamos juntos, fazíamos planos. Eu amava-o, eu sei, agora sei. Mas na altura eu acreditei nele, ou quis acreditar, porque era emocionante. O executivo de sucesso, as viagens, os presentes que ele comprou com o meu dinheiro. A Bruna assentiu. Sim. E quando tudo explodiu, quando fiquei sem trabalho, sem reputação, sem nada, esperava que ele estivesse lá, que me apoiasse, e ele descartou-me. Disse-me que só queria sexo, que nunca me amou, que fui um capricho. Mônica sentiu uma estranha satisfação. Bem-vinda ao clube. A Bruna enxugou os olhos. Mas há mais uma coisa, algo que deve saber. Inclinou-se para a frente. O Tomás não me tinha só a mim, havia outra. A Sandra, do departamento de contas, 20 anos, recém-chegada a Lisboa. O estômago de Mônica contraiu-se. Outra. Sim, descobri as mensagens deles quando ele me deixou o telemóvel um dia em Paris. Fotos, mensagens, encontros. Quando? Este verão, em julho, enquanto tu estavas de férias com a tua irmã no Gerês, Mônica cerrou os punhos. Filho da A+. Ele prometeu-lhe o mesmo. Divórcio, futuro juntos. Deu-lhe dinheiro. Levou-a a hotéis. A Bruna tirou o seu telemóvel. Fiz capturas de ecrã antes de ele me bloquear. Toma. Passou-lhe o telemóvel. Mônica viu as conversas. Fotos do Tomás com uma rapariga loira muito jovem num restaurante no Cis do Sodré. Mensagens. A minha mulher não me compreende. És especial, Sandra. Diferente. Vou deixar tudo por ti. As mesmas palavras que certamente tinha dito a Bruna. Mônica devolveu-lhe o telemóvel. Por que me mostras isto? Porque eu também fui uma vítima à minha maneira. E porque se o vais destruir no divórcio, mereces ter todas as armas. Mônica estudou-a. Não gosto de ti. Nunca vou gostar. Andaste a... o meu marido. Eu sei, mas acredito em ti. Sobre a Sandra, a Bruna assentiu. Mais uma coisa. O Tomás ligou-me ontem bêbado. Pediu-me para testemunhar a seu favor no divórcio, para dizer que tu eras controladora, ciumenta, que o casamento já estava desfeito. E o que lhe disseste? Que se fosse pela primeira vez. Mônica quase sorriu. Quase. Mais alguma coisa? Não é tudo. Mônica levantou-se. Bruna, o que te aconteceu não te torna inocente. Sabias que ele era casado? Viste-o no jantar de Natal? Conheceste a mulher dele. Tens razão, mas obrigada pela informação. Vou usá-la. Mônica deixou 5 euros na mesa e foi-se embora. Não olhou para trás. Naquela noite ligou a Sônia. Tenho mais. Uma terceira mulher, Sandra, 20 anos, do trabalho do Tomás e tenho provas, capturas de ecrã das mensagens deles. Mônica, com isto, afundamo-lo. É isso que eu quero, que ele se afunde completamente. A Sônia riu do outro lado. Adoro quando as minhas clientes ficam assim. Vemo-nos na segunda-feira. Preparamos a estratégia. Mônica desligou.
serviu-se de um copo de vinho e, pela primeira vez em semanas, sentiu-se poderosa, porque já não era a esposa traída a chorar no seu apartamento, era a mulher que tinha todas as cartas e que estava prestes a jogá-las todas. 3 dias depois, o Tomás recebeu um e-mail da Sônia. Assunto: nova documentação. Audiência de divórcio. Anexo: 47 páginas de provas. Faturas de hotéis com a Bruna, faturas de hotéis com a Sandra, capturas de mensagens, fotos, testemunhos de 3 ex-funcionárias sobre assédio e uma nota final. Esmo, Senri. Alves tem 2 opções. Aceita os termos do divórcio sem discussão ou levamos isto a julgamento e todas estas provas se tornam públicas. Você decide. Tem 48 horas. O Tomás leu o documento sentado na sua cama dobrável, com as mãos a tremer, e soube que tinha perdido completamente. O telemóvel caiu ao chão. A audiência de divórcio estava marcada para 15 de dezembro, mas o Tomás aceitou os termos a 10 de novembro. Sem lutar, sem discutir, assinou tudo. Mônica ficou com o apartamento. Ele renunciou a qualquer reclamação econômica. Pagaria 3.000 euros de compensação pelo dinheiro gasto nas suas aventuras. A Sônia ligou a Mônica com a notícia. Climbing vou diz que as food na fora tu nos Ursnaves. Já está. Ele assinou. Em 6 semanas serás oficialmente divorciada. Mônica sentiu um peso sair-lhe dos ombros. É tudo. É tudo. Ele não quis que isto chegasse a julgamento. Sabia que ia perder. Mônica desligou e ficou a olhar para o teto da sua sala. 10 anos de casamento terminados com uma assinatura. A Clara passou lá aquela noite com vinho e pizza. Amiga, conseguiste. Estás livre. Ainda não acredito. Pois acredita. Aquele cabrão vai ter de te pagar 3.000 paus e ainda viver com a vergonha para o resto da vida. Mônica bebeu do seu copo. Sabes o que é estranho? É que não sinto nada, nem alegria, nem tristeza, só vazio. É normal, dá tempo ao tempo. Entretanto, num apartamento partilhado em Odivelas, a Bruna vivia lá há 3 semanas. Um quarto de 10 quadrados num apartamento com outros 4 inquilinos. Casa de banho partilhada, cozinha partilhada, barulho constante. Tinha passado do seu apartamento de 60 quadrados no chiado para isto. Não encontrava trabalho. Cada entrevista que conseguia terminava da mesma forma. Bruna Carvalho. O entrevistador olhava para o seu currículo. Não é você a do vídeo? Sim, mas lamento, não se enquadra no perfil da nossa empresa. Uma agência disse-lhe diretamente. Olha, és boa, designer, mas a tua reputação é tóxica. Nenhum cliente vai querer trabalhar contigo. A Bruna saiu dessa entrevista e vomitou num beco do intendente. O dinheiro que o Tomás lhe tinha dado estava a acabar. 2.000 euros já gastos em renda, comida, transportes. Restavam-lhe 3.000, talvez 4 meses de sobrevivência, e depois o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem da sua colega de casa, a Núria. Amiga, a gente a perguntar por ti no portal. Parecem jornalistas. Não lhes disse nada. A Bruna sentiu pânico, desceu a correr. Efetivamente, 2 pessoas com câmaras esperavam na rua. Bruna Carvalho, é verdade que o Tomás Alves te usou? Ela tentou passar sem comentários. Arrendes-te de ter sido a amante. Deixem-me em paz. Um deles pôs-lhe o microfone na cara. Sabias que havia uma terceira mulher? A Sandra. A Bruna afastou-o com um empurrão e correu rua abaixo. Os jornalistas não a seguiram, mas o mal estava feito. Naquela noite, outro artigo. Bruna Carvalho. Diamante a vítima, a queda em desgraça, com fotos dela a sair do apartamento partilhado, com olheiras, roupa amarrotada, aspecto derrotado. Os comentários foram brutais. Ela merece por destruir lares. Agora chora, mas sabia perfeitamente o que estava a fazer. O karma, na sua máxima expressão, que se, literalmente, a Bruna leu cada comentário, cada insulto,
cada desejo de que tudo lhe corresse mal e chorou até adormecer na sua cama individual, contra a parede com umidade. 2 semanas depois, Mônica estava a fazer compras no Pingo Doce da Graça quando a viu, a Bruna no corredor dos produtos de limpeza, a comparar preços de detergente. O cabelo por lavar, apanhado num coque, sweatshirt cinzenta, sapatilhas gastas, carrinho de compras com marcas brancas, o mais barato. Os seus olhares cruzaram-se. A Bruna empalideceu. Mônica aproximou-se. Lá a Bruna tentou continuar a andar. Não quero problemas. Não venho para tus dar. Só queria saber como estás. A Bruna soltou uma risada amarga. Como estou? Vivo em Odivelas com 4 desconhecidos. Não encontro trabalho. Restam-me 3.000 euros. Os jornalistas perseguem-me. A minha família não me fala. Contente? Mônica estudou-a. Ajudei-te com a informação da Sandra. Passei as tuas capturas de ecrã à minha advogada. Eu sei e agradeço-te. Mas isso não muda o facto de que toda a gente me odeia, que sou a menos da internet, que a minha vida está destruída. A minha também esteve. Mas tu és a heroína. Eu sou a vilã. Mônica não soube o que dizer porque era verdade. A Bruna agarrou no seu carrinho. Olha, Mônica, sei que agi mal. Sei que te lixei a vida, mas eu também paguei. Paguei com o meu trabalho, a minha reputação, o meu futuro. Não é suficiente. Não sei. Quando souberes, avisa-me. E foi-se embora. Mônica ficou ali entre prateleiras de lixívia e amaciador. A Clara tinha razão. A Bruna estava a pagar caro. Mas uma parte de Mônica, uma parte pequena, sombria, que não queria admitir, pensava que ainda não era suficiente. Naquela noite, na Amadora, o Tomás bebia cerveja barata sentado no chão do seu estúdio. Não tinha móveis, só a cama dobrável e uma mesa do IKEA. Tinha perdido o trabalho na agência, agora distribuía a publicidade pelas caixas de correio. 10 euros por dia. O seu telemóvel vibrou. Instagram. Alguém tinha identificado o seu perfil numa publicação. Os infiéis também sofrem. Tomás Alves agora distribui propaganda com uma foto sua na rua, com o colete laranja da empresa de publicidade a meter folhetos nas caixas de correio. 3.000 comentários. Justiça poética, de executivo a distribuidor. É assim mesmo. Oxalá, nunca saia daí. O Tomás bloqueou a aplicação, mas era inútil. O vídeo do aeroporto tinha acumulado 22 milhões de visualizações. A sua cara era reconhecível em todo o país. Sempre que ia ao supermercado, alguém o apontava. Sempre que entrava num bar, sussurravam. É aquele do bolo o que enganou a mulher, o cabrão do vídeo. Não havia escapatória. Ligou à sua mãe. Ela não atendeu. Ao seu irmão também não. A Bruna bloqueado. A Sandra, a rapariga de 20 anos, número inexistente. O Tomás atirou o telemóvel contra a parede. O ecrã partiu-se. Ficou ali no chão, rodeado de garrafas vazias, e finalmente entendeu que isto era permanente. Não havia redenção, não havia segunda oportunidade, só consequências para sempre. A cerveja derramou-se pelo chão de azulejos frios. Era 3 de dezembro. Mônica estava a jantar com a Clara e a Teresa num restaurante no bairro Alto, quando seu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Normalmente não atendia, mas algo a fez responder. Estou silêncio. Respiração entrecortada. Olá, Mônica. A voz da Bruna quebrada, bêbada. Sou eu. Mônica fez um gesto a Clara para que esperasse. Bruna, o que queres? Preciso de te contar uma coisa, antes que descubras por outro lado. O quê? A Bruna soluçou do outro lado. Fiz uma estupidez enorme. Mônica saiu do restaurante para a rua. Fala. Ontem, à noite, o Tomás ligou-me. Estava bêbado. Eu estava bêbada. Disse-me que sentia muito, que tinha saudades minhas, que tinha sido tudo um erro. O estômago de Mônica contraiu-se e encontrei-me com ele no estúdio dele, só para falar. Foi o que disse a mim mesma. Mas foram para a cama? Silêncio. Sim. Mônica sentiu uma onda de nojo. Bruna, eu sei.
Sou patética, eu sei. E por que me contas isto a mim? Porque esta manhã acordei e ele já não estava lá. Havia um bilhete, dizia. Isto foi um erro. Não me ligues. A Bruna desfez-se em lágrimas. Usou-me outra vez e eu deixei como uma idiota. Mônica não soube o que sentir. Raiva, pena, satisfação. Bruna, não és problema meu. Eu sei, mas precisava de te dizer. Precisava que alguém soubesse que eu tentei ser melhor e falhei. E desligou. Mônica voltou para a mesa. A Clara olhou para ela. O que se passa? A Bruna foi para a cama com o Tomás ontem à noite. Ele deixou-a esta manhã com um bilhete. A Teresa soltou uma gargalhada. Essa tipa não aprende. Mas Mônica não riu porque entendeu algo. A Bruna não era só a vilã. Também era outra vítima do Tomás. Uma vítima que tinha escolhido Celo, mas vítima ainda assim. No dia seguinte, a Bruna estava no seu quarto em Odivelas quando a campainha tocou, desceu, 2 pessoas esperavam-na. Jornalistas. Bruna, é verdade que voltaste com o Tomás Alves? Ela sentiu o mundo parar. O quê? Um vizinho viu-vos entrar juntos no estúdio dele anteontem à noite. Retomaram a relação? Não, eu. O jornalista mostrou uma foto no seu telemóvel. Esta é do portal do prédio dele. Às 23h47 tu a entrares, e esta outra, às 7h30 da manhã, tu a saíres. A Bruna tapou a cara. O que dirias a Mônica Alves, a mulher cujo marido voltaste? Ah, a Bruna fechou a porta com força. Subiu a correr para o seu quarto. 3 horas depois, o artigo estava online. Bruna Carvalho volta a cair uma noite com seu ex-amante. Os comentários explodiram. Esta tipa não tem dignidade. Patética. Merece tudo o que lhe acontece. Agora é que ninguém a vai contratar. Pobre Mônica. Esta cabra não a deixa em paz. A Bruna leu cada palavra e cada palavra foi uma apunhalada. A sua colega de casa, a Núria, entrou sem bater. Amiga, é verdade. Foste para a cama outra vez com aquele tipo. Foi um erro que vai estar na internet para sempre. Bruna, em que estavas a pensar? Não sei. Estava sozinha, assustada, sem massa. E ele disse-me coisas bonitas. Mentiu-te outra vez. Já sei. A Núria abanou a cabeça. Ouve. A dona do apartamento ligou-me. Viu o artigo. Diz que és má publicidade. Quer que te vá embora no final do mês. A Bruna sentiu que se afogava. Está a pôr-me na rua. Lamento, mas sim. Quando a Núria saiu, a Bruna ficou ali no seu quarto de 10 quadrados metros, rodeada de caixas com a sua roupa, sem trabalho, sem dinheiro, sem futuro e agora sem casa. Tudo porque numa noite de fraqueza tinha voltado a confiar no homem que a tinha destruído. Marcou o número do Tomás bloqueado. Escreveu-lhe pelo WhatsApp. Por que me fizeste isto? 2 vistos azuis. Visto sem resposta. A Bruna atirou o telemóvel contra a parede e gritou. Um grito longo, desesperado, que ninguém ouviu. Naquela mesma tarde, na Amadora, o Tomás estava deitado na sua cama dobrável quando alguém esmurrou a porta. Abriu um homem de 30 e poucos anos, alto, com barba e cara de fúria contida. Tomás Alves, quem pergunta? Sou o Ricardo Carvalho, primo da Bruna. O Tomás empalideceu. O quê? Vim do Porto há uma semana porque a minha prima me ligou a chorar, sem trabalho, sem massa, a viver num apartamento de merda em Odivelas. E esta manhã leio que ontem à noite ela esteve aqui contigo. Espera, eu não a obriguei. O Ricardo deu um passo em frente. Ouve-me bem, cabrão. A Bruna e eu crescemos juntos. Éramos como irmãos. E vê-la assim destruída, sem futuro, e saber que tu continuas a usar lá quando te convém. Foi ela que veio. Não me interessa uma merda. O Ricardo empurrou-o contra a parede. Ela está vulnerável, desesperada, e tu aproveitas-te disso. Fodes com ela e depois deixas-lhe um bilhete a dizer que foi um erro. O Tomás tentou afastar. Lu, eu não. O Ricardo largou-o com desprezo. Se voltares a aproximar-te dela, se voltares a falar-lhe, se voltares a tocar-lhe, juro por Deus que venho e parto-te a cara. Entendido?
O Tomás assentiu a tremer. A Bruna contou-me que lhe prometeste que ias deixar a tua mulher, que lhe ias dar uma vida melhor. Tudo mentira. És uma merda de pessoa. E foi-se embora. O Tomás ficou ali no chão do seu estúdio com saliva no chão e finalmente entendeu. Não só tinha destruído seu casamento, tinha destruído a Bruna também. E continuava a fazer-lo uma e outra vez, porque ele era isso, um destruidor. A porta ficou aberta, deixando entrar o frio de dezembro. Era 18 de dezembro. A Bruna tinha passado a última semana a procurar um quarto sem sucesso. Ninguém queria alugar-lhe um quarto. Assim que pesquisavam o seu nome no Google, rejeitavam-na. Lamento, já está alugado, não se enquadra no perfil. Encontramos outro inquilino. Restavam-lhe 10 dias antes de a porem fora do apartamento de Odivelas e uns 0 euros na conta, 2 meses de sobrevivência, talvez 3, se comesse só massa e arroz. Naquela manhã tinha uma entrevista de trabalho, uma pequena gráfica em Almada, cargo de auxiliar administrativa, 800 euros por mês. Não era design gráfico, não era a sua área, mas era alguma coisa. Vestiu-se com o melhor que tinha, calças pretas, camisa branca, tentou disfarçar as olheiras com maquilhagem. O Ricardo, o seu primo, tinha lhe ligado naquela manhã do Porto. Bruna, volta para Portugal. Aqui podes ficar comigo até te recuperares. Não posso fugir, Ricardo. Não é fugir, é sobreviver. Deixa-me tentar mais uma vez. Se esta entrevista não correr bem, então talvez. Saiu de casa às 9 horas. O metro estava cheio, cheiro a suor e a café, pessoas a empurrar. O seu telemóvel vibrou. Outro artigo, outro vídeo viral. Alguém a tinha gravado a fazer compras no mini preço com marcas brancas. Bruna Carvalho, diamante de luxo, a comprar o mais barato. A Bruna desligou o telemóvel. Não aguentava mais. A entrevista foi um desastre. O chefe da gráfica reconheceu-a. Você é a do vídeo, a amante. Senhor, eu só quero trabalhar. Olhe, rapariga, aqui trabalham famílias, gente de bem. Não posso ter alguém com a sua reputação. A Bruna saiu dali sem olhar para trás. Caminhou pelas ruas de Almada sem rumo. Chovia, não levava guarda-chuva. Sentou-se num banco no cais do Ginjal, tirou o telemóvel molhado. Tinha uma mensagem da Núria, a sua colega de casa. A dona do apartamento diz que se não saíres no dia 31, chama a polícia. Outra de um número desconhecido, Cabra o Chalaras, e outra do Ricardo. Prima, responde-me. Estou preocupado. A Bruna tentou escrever, mas as mãos tremiam-lhe demasiado, não pelo frio, pelo vazio. Levantou-se e caminhou em direção à paragem de autocarro. Tinha de voltar para Lisboa, para Odivelas, para o seu quarto de 10 quadrados metros, que em 10 dias já não seria seu. O autocarro aproximava-se. A Bruna deu um passo em direção à estrada. Só um passo para ver melhor se era o seu. Pensou no Ricardo, na sua mãe no Porto, em como estava sozinha, em Mônica, em como tudo se tinha ido para o E então viu os faróis demasiado perto, demasiado rápidos, o chiar dos travões no asfalto molhado. Quis recuar. Não teve tempo. O impacto foi como um muro de cimento a esmagar-lhe o peito, um segundo de dor branca que lhe explodiu em todas as costelas. Depois o chão frio, molhado, áspero contra a sua bochecha, o sabor a ferro na boca, sangue, o telemóvel partido a 2M, o ecrã estilhaçado a refletir as luzes da rua como estrelas partidas, gente a gritar, vozes distantes, passos a correr. A Bruna tentou respirar, não conseguiu, os pulmões não respondiam. A sua última imagem foi o céu cinzento de Almada. Chuva a cair-lhe nos olhos abertos, o barulho do trânsito a desvanecer-se e depois nada. Silêncio absoluto. Alguém ligou para o 112, mas quando a ambulância chegou 15 minutos depois, Bruna Carvalho já estava morta, 32 anos, sem trabalho, sem casa, sem futuro e agora sem vida. A notícia saiu naquela mesma noite. Bruna Carvalho, a amante do vídeo viral, morre em acidente de viação. Os comentários foram brutais.
Karma procurou uma a menos. Mas também, que triste, era só uma rapariga perdida. Ninguém merece isto. Somos todos culpados por a termos destruído. Mônica soube pela Clara. Amiga, a Bruna morreu. Mônica deixou cair o garfo. O quê? Acidente esta tarde em Almada. Foi atropelada. Mônica sentiu algo estranho no peito. Não alegria, não tristeza, só vazio, perguntou a Clara. Não sei. Eu queria que ela pagasse. Mas não assim. Naquela noite, Mônica leu o artigo completo. A Bruna ia a uma entrevista de trabalho. Rejeitaram-na pela sua reputação. Saiu a chuva e morreu sozinha numa rua de Almada. Mônica fechou o portátil. A Clara tinha saído há 1 hora. O apartamento estava em silêncio. Ficou no sofá, com a televisão desligada, a olhar para a parede e a pensar: quanta culpa tenho eu? O vídeo, os 22 milhões de visitas, os comentários a chamar-lhe destruidora de lares, a perseguição dos jornalistas, as entrevistas recusadas, a expulsão do apartamento. A Bruna estaria naquela rua se o vídeo não tivesse existido? Mônica fechou os olhos. A resposta era não, e isso doía, porque a Bruna tinha escolhido ir para a cama com o Tomás. Tinha escolhido mentir, tinha escolhido ser a amante, mas Mônica tinha escolhido torná-lo público, expô-la, destruí-la, e o mundo tinha escolhido acabar com ela. Não a matei eu, sussurrou Mônica, na escuridão da sala, mas também não a salvei. E pela primeira vez chorou pela Bruna, não porque a perdoasse, mas porque ninguém merecia terminar assim, sozinha, desesperada, atropelada à chuva aos 32 anos. Ficou assim até de madrugada, sem dormir, apenas a processar o peso do que tinha feito e do que nunca poderia desfazer. 2 semanas depois, 31 de dezembro, o Tomás estava a meter roupa numa mala quando seu telemóvel vibrou. Mensagem de um antigo colega da agência. Viste o que aconteceu à Bruna? Morreu atropelada há 2 semanas. O Tomás ficou paralisado. Abriu o Google. Bruna Carvalho, a amante do vídeo viral, morre em acidente de viação. Leu o artigo, viu as fotos, a rua molhada em Almada, a ambulância, a manta a cobrir o corpo, 32 anos, sem trabalho, sem casa, sem futuro. A Sandra entrou no quarto do estúdio. Estás pronto? O comboio sai em 2 horas. O Tomás não respondeu. Continuava a olhar para o ecrã. Tomás, a Bruna está morta. A Sandra sentou-se ao seu lado na cama dobrável. Eu sei. Vi nas notícias há uns dias. É terrível. Eu usei-a. Prometi-lhe coisas. Deixei-a quando já não me servia. Tomás, foi um acidente. Tu não tiveste culpa. Mas o Tomás sabe a verdade. A Bruna tinha estado naquela rua de Almada porque ele a tinha deixado sem nada, sem trabalho, sem dinheiro, sem esperança. Lembrou-se da última vez que a viu no seu estúdio, nua, vulnerável, e da manhã seguinte do bilhete que lhe deixou. Isto foi um erro. Não me ligues. As palavras mais cruéis que tinha escrito na sua vida. E agora ela estava morta. A Sandra tocou-lhe na mão. Anda. Temos de ir. Valência espera por nós. Um novo começo. O Tomás fechou o telemóvel, levantou-se, pegou nas malas. Ok, vamos, porque era isso que ele fazia sempre. Fugir, não enfrentar, não mudar, só escapar e começar de novo, como se o passado pudesse ser apagado com um bilhete de comboio. O Tomás e a Sandra chegaram à estação de Santa Apolônia às 17h30. Ao seu lado, a Sandra levava uma mochila pequena. A rapariga de 20 anos, loira, olhos claros, sorriso nervoso. Tens a certeza disto? Perguntou ela. Sim, em Valência ninguém nos conhece. Podemos começar do zero. A Sandra tinha sido a única que tinha ficado. Quando o Tomás perdeu tudo, ela apareceu com dinheiro. 2.000 euros que o seu pai lhe tinha emprestado para que possa seguir em frente. O Tomás nunca lhe perguntou por que o ajudava, simplesmente aceitou. E agora, com a Bruna morta e Lisboa impossível, tinha tomado a decisão.
Fugir com a Sandra para Valência, onde ninguém os conhecesse, onde o vídeo do aeroporto não os perseguisse. E a tua ex? Perguntou a Sandra. A Mônica, ela já está divorciada, já não é problema meu. E a Bruna? O Tomás olhou para o lado. Está morta. Afetou-te. Ele demorou a responder. Não sei. Às vezes penso que se eu não tivesse, não foi culpa tua. Foi um acidente. O Tomás assentiu, mas no fundo sabia a verdade. A Bruna estava naquela rua porque ele a tinha destruído, porque a tinha usado, porque lhe tinha dado esperanças e depois lá as tinha arrancado. O comboio para Valência partiu às 17h45. O Tomás e a Sandra sentaram-se juntos. Ela apoiou a cabeça no seu ombro. Vai correr tudo bem, sussurrou a Sandra. Em Valência tudo vai correr bem. O Tomás olhou pela janela. Lisboa desaparecia para trás, e com ela a sua antiga vida, mas levava algo consigo que não podia deixar para trás. A culpa. O comboio atravessou a cidade sob a chuva de fim de ano. 6 meses depois, junho de 2025, Lisboa cheirava a verão e a mar. Mônica estava sentada numa esplanada na Graça com a Clara e a Teresa a beber uma imperial fria sob o sol da tarde. Amiga, estás radiante, disse a Teresa. O que fizeste? Mônica sorriu. Nada, só viver. Porque era verdade. Os últimos 6 meses tinham sido de reconstrução. O divórcio tinha sido oficializado em janeiro. Mônica recuperou o seu apelido de solteira, Mônica Ferreira. O apartamento na Graça era completamente seu. Tinha-o redecorado. Paredes novas, móveis novos, nada que lhe lembrasse o Tomás. Na escola, continuava a dar aulas de literatura. Os alunos já não a olhavam como a do vídeo, apenas como a professora que explicava Fernando Pessoa com paixão. O vídeo do aeroporto continuava na internet, 22 milhões de visitas, mas já não lhe importava. Tinha aprendido algo fundamental. A vingança pública tinha sido necessária na sua altura, mas a verdadeira vitória era isto: estar sentada numa esplanada com amigas a rir sem pensar nele. Sabes alguma coisa do Tomás? Perguntou a Clara. Nada. E ainda bem. Eu sei, disse a Teresa, tirando o telemóvel. A minha prima vive em Valência, mandou-me isto ontem. Era uma foto do Instagram. O Tomás e a Sandra na praia da Malva Rosa, abraçados a sorrir. A legenda dizia, novos começos. A Clara fez uma careta. Que nojo. Já está com outra. Mas Mônica só sentiu indiferença. Que lhe corra bem. A sério? A sério? Já não é problema meu. É problema da Sandra. E quando ele voltar a fazer o mesmo que me fez a mim, será a dor dela, não a minha. A Teresa levantou a sua imperial. Um brinde a isso. Por não sermos a Sandra, as 3 brindaram. Em Valência, nesse mesmo dia, o Tomás e a Sandra viviam num apartamento pequeno em Rusaf. Ele tinha arranjado trabalho numa loja de informática. 1.000 euros por mês. A Sandra trabalhava num call center 800. Entre os dois mal chegavam ao fim do mês, mas estavam juntos, ou era o que o Tomás dizia. Naquela tarde, enquanto a Sandra estava no trabalho, o telemóvel do Tomás vibrou. Instagram. Uma rapariga de 25 anos tinha-lhe mandado uma mensagem. Olá, vi o teu perfil. És novo em Valência? Gostava de te conhecer. O Tomás olhou para a foto de perfil. Morena, olhos escuros, sorriso bonito. Hesitou 3 segundos e respondeu. Olá, sim. Estou cá há uns meses. Podíamos ir beber um copo porque ele não tinha mudado. Nunca ia mudar. Era quem? Era um homem que destruía as mulheres que confiavam nele e que continuaria a fazê-lo até que já não restasse ninguém. De volta a Lisboa, Mônica chegou ao seu apartamento ao entardecer. Abriu as janelas. A brisa de junho entrou com cheiro a jasmim da varanda da vizinha. Preparou uma salada, pôs música, sentou-se no seu sofá novo e, pela primeira vez, em mais de um ano, sentiu-se completamente em paz. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem da sua irmã, a Sofia. Mani, há um rapaz no meu trabalho que perguntou por ti. Chama-se Tago, é arquiteto. Mostrei-lhe a tua foto e ele adorou. Estás interessada? Mônica sorriu. Não estava pronta para uma relação.
Talvez nunca estivesse, mas gostou de saber que podia recomeçar quando quisesse, que a sua vida não tinha terminado com o divórcio que havia futuro. Respondeu, deixa-me pensar. E pousou o telemóvel. Naquela noite, Mônica foi à varanda com um copo de vinho. Lisboa estendia-se diante dela. Luzes, barulho, vida. Pensou em tudo o que tinha acontecido. O aeroporto, o bolo, o vídeo viral, a Bruna morta numa rua de Almada, o Tomás a fugir para Valência com uma rapariga de 20 anos e ela aqui inteira, livre, viva, valeu a pena. A humilhação pública, a exposição, o escândalo. Não sabia, mas sabia isto. Tinha recuperado a sua dignidade, tinha demonstrado que as ações têm consequências e tinha sobrevivido. Isso era suficiente. Mônica bebeu o último golo de vinho, fechou os olhos e deixou que a brisa de verão lhe acariciasse a cara, porque já não era a esposa traída. Era simplesmente Mônica, e isso era mais do que suficiente. O copo ficou vazio sobre o parapeito da varanda. Um ano depois, Mônica Ferreira continuava a dar aulas na escola secundária Fernando Pessoa. Os mesmos alunos irrequietos, as mesmas reuniões aborrecidas, o mesmo ordenado, mas algo tinha mudado. Ela já não era a professora tímida que baixava a cabeça nos corredores. Agora, caminhava com as costas direitas. Aos fins de semana, saía com a Clara e a Teresa, jantares no bairro Alto, imperiais em esplanadas na Graça, cinema aos domingos. E há 3 meses tinha começado a sair com o Tago, o arquiteto que a sua irmã Sofia lhe tinha apresentado, 38 anos. Também divorciado com um filho de 10 anos que vivia com a ex em Lisboa. Nada perfeito, nada de conto de fadas, apenas alguém real com as suas próprias cicatrizes que entendia o que significava recompor-se. O primeiro encontro foi constrangedor, o segundo menos. No terceiro, ele contou-lhe que tinha visto o vídeo do aeroporto. E o que pensaste? Perguntou Mônica tensa. O Tiago encolheu os ombros. Que és corajosa e que o teu ex é um idiota. Mônica sorriu e pela primeira vez não sentiu vergonha do que tinha feito. A Clara ligava-lhe sempre que ela hesitava. Amiga, esse homem é boa pessoa. Dá-lhe uma oportunidade. E se correr mal? E se correr bem? Mônica ainda tinha medo, mas estava a aprender que o medo não era razão suficiente para não viver. Tomás Alves continuou em Valência. A Sandra deixou-o 8 meses depois, quando descobriu mensagens com outras mulheres. Agora vive sozinho num estúdio em Benimaclet. Trabalha a entregar comida ao domicílio de Mota. O vídeo continua na internet. 22 milhões de visitas. A sua cara continua a ser reconhecível. Às vezes, um cliente reconhece-o e cancela o pedido. Outras vezes, cospem-lhe. Não tem amigos. A sua família não lhe fala. Fez 40 anos sozinho num bar de bairro e continua a ser quem sempre foi. Bruna Carvalho descansa no Porto. O Ricardo organizou um funeral pequeno, 12 pessoas. Na sua lápide, diz Bruna Carvalho, 1993 até 2024. Mônica nunca foi ao funeral, mas um dia, em julho, acendeu uma vela no seu apartamento. Não por perdão, apenas para fechar o ciclo, porque já não precisava de odiar para estar bem. Apenas continuou a viver, a corrigir testes, a beber imperiais com as amigas, a sair com o Tago aos sábados. E isso era suficiente, mais do que suficiente. Fim. Mensagem final. Às vezes a justiça não vem dos tribunais, vem de expor a verdade, de não nos calarmos, de dizer, isto foi o que me fizeste e o mundo vai saber. Mônica não foi perfeita. A sua vingança foi pública, brutal, viral, mas foi a sua vingança. E devolveu-lhe algo que o Tomás lhe tinha tirado. A sua voz pergunta para a reflexão. Mônica foi longe demais com a humilhação pública ou fez exatamente o que tinha de fazer? Toque. Porque no final cada história de traição merece a sua própria resposta e cada mulher tem o direito de escrever o seu próprio final.